Olá pessoal, eu sou o Finóquio, né? E mais uma vez eu vou falar sobre o Project Model Generation, né? O que é esse Project Model Generation? Né? Baseado no pensamento visual, né? Ultimamente na internet tem surgido um monte de ideias sobre pensamento visual. Ó. Esse livro aqui do Alexander Osterwalder, né? Ele ensina como fazer um business plan numa única folha, né? Esse livro aqui do Dan Rowan, ele fala assim, jogue os PowerPoints e Words fora, desenhe as coisas, né? Qual que é a ideia que esses livros trazem? Ao invés de você produzir documentos elaborados, verbais, verborrágicos, você vai trabalhar o pensamento visual, né? Você vai ter um mapão como esse, né? Onde você vai, numa única folha, produzir o seu plano de projeto. Então, baseado nessas teorias e baseado também na neurociência, eu criei uma teoria chamada Project Model Generation. O que é isso? Né? É a ideia de você conceber um plano numa única folha seguindo uma metodologia específica. Existe uma metodologia para você trabalhar a folha. Não é simplesmente você colar as coisas e sair colando aleatoriamente. Não. Cada um desses quadrados, cada um desses blocos tem uma metodologia por trás, né? E eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como fazer essa metodologia. Vocês vão conceber completamente os seus projetos. Isso vai fazer a vez do termo de abertura, do documento de requisitos, da declaração de escopo e da WBS, ok? Vamos lá. Basicamente, então, o que é o Project Model Generation? Né? Ele trabalha o lado visual, né? Ele é mais simples porque você vai colar as coisas, você vai ver os seus stakeholders num bloquinho, você vai ver as suas justificativas num bloquinho, você vai poder remover, você vai poder mudar de lugar, você vai poder sobrepor, né? Você vai trabalhar com cores, né? Outro ponto muito importante é que o nosso cérebro ele trabalha com agrupamentos muito facilmente. Você sabe que quando a gente tem que decorar um número enorme, o que a gente faz? A gente decora eles em grupos. É muito mais fácil você perceber as coisas em grupos. Então existe todo um agrupamento. E mais uma vez, né? Ele trabalha com simplificações, aquela ideia do keep it simple. Ou seja, eu não vou trabalhar num conjunto hiper detalhado de entregas. Ao contrário disso, eu vou trabalhar num conjunto reduzido de entregas. Eu vou ver essas entregas em grupos, né, para ter elas sempre em mente. O processo que é feito, ele tem um processo de vencer resistência. Por quê? Porque ele é feito junto com os stakeholders. Então você vai fazer esse projeto junto com os seus colegas de equipe de projeto. Não é só você sozinho que vai jogar em cima deles, você vai conceber junto com eles, né? Qual que é a metodologia basicamente, né? Nós temos esse mapa que precisa ser feito, chamado Project Canvas, né? É um mapa com 13 áreas, né? Que elas têm que ser preenchidas, existe uma ordem para ser preenchidas. Existe uma integração a ser feita, existe um levantamento de problemas e depois existe uma maneira de comunicar com isso daqui. É o que a gente vai ver, né? Basicamente, a nossa metodologia ela passa pelo seguinte, conceber. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um workflow, eu vou seguir um workflow nesses 13 blocos, do primeiro até o último, né? E eu vou seguir, tem uma sequência exatamente pré-determinada para ser feita. Não existe margem para improviso. É exatamente essa sequência. Não tem talvez. É aquela sequência e acabou. Número 2. Ainda no momento de concepção, eu vou integrar, eu vou juntar as coisas. Eu vou pegar cada um dos bloquinhos, eu vou juntar os bloquinhos, eu vou consistir um bloquinho com o outro, eu vou fazer regras de consistência e vou dizer se está bom. Então, repara que esse 1 e 2, ele é feito em 1 hora. Você se reúne com a sua equipe, em 1 hora você faz o passo 1 e o passo 2. O passo 3, não. O passo 3, o que acontece? Ao fazer esse exercício,
você vai perceber que existem indefinições, ambiguidades, lições de casa. Então, o passo número 3, você encomenda a solução para os stakeholders. Quais são eles? Os clientes, a equipe de projeto, os técnicos, os nossos fornecedores. Nós vamos encomendar para os stakeholders soluções para as ambiguidades, para os problemas, para os conflitos que emergiram durante a construção do mapa. E uma vez que você resolveu isso, esse número 3 ele pode demorar 15 dias, pode demorar uma semana, pode demorar 2 dias. Então, ele não é feito em 1 hora. Você encomendou a solução e você trouxe a solução. E aí você tem um mapa completo, resolvido. Aí você parte para o processo número 4. O processo número 4, você vai comunicar esse mapa. E você vai comunicar ele em blocos. Eu vou te mostrar que se você comunicar esse mapão em blocos, você vai ter comunicação eficiente no máximo, né? Então vamos ver cada um desses passos aí. Primeiro deles, conceber, né? Existe um fluxo, né? O primeiro fluxo, eu parto sempre do passado ruim, da justificativa, da dor, do problema. Um projeto, ele é originado por dor, por problema, por necessidades não atendidas. A organização tem demandas não atendidas, ela tem carências, né? Então eu passo a justificar essas carências. Isso aí fica no campo justificativa. Eu tenho então que vislumbrar para onde eu quero ir. Eu traço então o meu objetivo SMART, né? Vocês se lembram o que é o SMART, né? Criado pelo Peter Drucker, específico, mensurável, alcançável, realista e delimitado no tempo. Eu começo a olhar um objetivo que me leva para um futuro melhor, onde essas necessidades são atendidas, né? Escrevi esse objetivo SMART, eu vou dizer quais são os benefícios do futuro. O que eu encontro no futuro do projeto após a implantação? Sabe o que eu encontro? Valor. Valor se traduz em aumento de receita, diminuição de custos, uso eficiente dos ativos, melhoria da imagem da empresa, melhorias ambientais, melhorias sociais. São coisas que se refletem em valor para os shareholders, né? Aquelas pessoas que têm fé nessa organização. Então você percebeu que essa primeira coluna, ela é o termo de abertura. Ela sai de uma área ruim e vai para uma área boa. Como? Pela ponte, pelo objetivo SMART, ok? Qual seria o passo número 4? O passo número 4, eu vou identificar o produto do projeto, né? Você se lembra que o projeto produz um produto? Um produto principal? Na verdade, é um produto, um serviço, um resultado. Qual é esse produto? Você vai descrever ele de maneira simples. E uma vez que você identificou esse produto principal do projeto, esse produto, ele tem características segundo os desejos do cliente. Essas características são chamadas em inglês de requirements e em português de requisitos. Também, algumas pessoas referenciam isso como escopo do produto. Por quê? Ele está intimamente relacionado com o produto do projeto. Então aqui, ó, eu vou relacionar, de acordo com aquele meu cliente externo, os requisitos, né? Qual seria o passo número 6, né? Eu vou listar stakeholders externos e fatores externos, coisas que não estão dentro do meu âmbito de controle, coisas que eu monitoro, mas que eu não controlo, né? Aí são todos os stakeholders que eu não tenho gestão direta sobre eles, eu não controlo eles, e também aqueles fatores externos que vão interagir e afetar o meu projeto, né? Uma vez que eu identifiquei os stakeholders externos, existem aqueles internos, são aqueles que estão subordinados a mim, né? É a minha equipe, são pessoas que, mesmo que temporariamente, mesmo que parcialmente, estão de uma forma ou de outra subordinados a mim, mesmo com uma ligação tênue, né?
O que não pode existir na equipe? Ligação zero, né? Mesmo que temporário, mesmo que tênue, mesmo que parcialmente, essa equipe está subordinada a mim. Então, vou identificar. Então, você reparou aí, é a coluna dos stakeholders. Vocês se lembram quando eu falei o que são premissas? O que são premissas? Premissas são suposições que eu faço sobre o ambiente externo, o ambiente que eu não controlo, o ambiente que eu monitoro. Justamente por haver incerteza, eu só posso fazer suposições. Quais são essas que, para efeito de planejamento, eu vou dar como certo? Quais são essas que, sem elas, eu não consigo fazer o meu plano, né? Então, são as premissas. Uma vez que eu tenho as premissas, eu vou pensar em deliverables. Na verdade, grupos de deliverables. Quais são as coisas que serão produzidas, né? Coisas é substantivo, né? O que a equipe produz? Quais são os artefatos que são produzidos, né, pela equipe, né, de projeto, para entregar o projeto? Isso é conhecido como, em português, como entrega, e em inglês, como deliverables. Aqui, eu tenho uma visão agregada, né? Eu não vou mostrar todos no detalhe, eu vou mostrar grupos. Não significa que eu vou excluir ou vou esquecer alguma entrega, mas eu vou mostrar em grupos, né? Então, são as entregas, né? Passo número 9. E aí, vem as restrições, né? O que são as restrições? São limitações de qualquer origem impostas ao trabalho realizado pela equipe, né? Repare que as restrições limitam limitam a produção desses deliverables, né? São qualquer limitação de qualquer natureza para essa gente, para esses deliverables. Uma vez que eu tenho deliverables e uma vez que eu tenho premissas, né? Essas premissas geram riscos, esses deliverables geram riscos, e existem riscos vindos de todos os lugares, né? Eu vou listar aqueles que são principais, os eventos incertos principais, né, que podem afetar o futuro do meu projeto. É a hora de eu pensar no futuro, né? Feito isso, eu vou pegar esses deliverables, que eles estão ordenados aqui, e eu vou sequenciá-los no tempo. Não sei se você está vendo aí, existe um timeline, né? Eu dividi, né, o meu projeto num timeline, e eu vou mostrar aqueles deliverables, onde que eles ocorrem no tempo. E, finalmente, eu tenho aqui os custos. Os custos de alto nível. Então, eu concluí a etapa número 1 da metodologia. Você percebeu? O que você está vendo aqui? Um workflow. Provavelmente, quando você faz um plano de projeto, você tem dificuldade de ver esse workflow, né? Você que está fazendo MBA, você viu em 2 anos isso daí. Eu te mostrei em 5 minutos o que você aprendeu em 2 anos. É esse workflow. O que esse workflow produz? Um plano. Um plano de projeto, ele tem uma sequência. Essa sequência, ela é interativa. Talvez quando você estiver lá no número 13, você vai voltar e fazer tudo de novo, né? Eu vou te mostrar agora o segundo passo da metodologia. Você preencheu todo esse template aí. Você preencheu com post-its, né? Você preencheu com post-its, você mudou, você interagiu, você se arrependeu e você tirou, né? Você foi lá preenchendo com post-its. Agora, o que você vai fazer? Você vai integrar esse plano. O nosso cérebro, ele gosta de integrar 2 coisas, 3 coisas. Ele não gosta de integrar 13 coisas. Se eu falar que eu vou integrar os 13 blocos ao mesmo tempo, é uma tarefa praticamente impossível. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer integração. Integração significa amarrações, né? Em blocos, eu vou amarrar isso daí, né? A primeira amarração que eu faço é nessa linha aqui, ó. Essa amarração, sabe o que ela mostra? Ela mostra propósito, ela mostra definição. Eu tenho que sair do passado e ir para um futuro coerente. Tem que haver coerência nessa mudança. Tem que haver coerência, né? Eu tenho que sair do passado e ir para o futuro de uma maneira coerente. Será que esse futuro é suficiente e necessário eu fazer
o objetivo SMART? Então essa é a consistência que eu tenho que fazer. É suficiente e necessário a realização do objetivo SMART para me levar para o futuro ou não? Né? É uma consistência que eu faço com esses 3 elementos. Qual é outro grupo de consistência que eu faço? Aqui, no grupo de consistência dos requisitos. Os requisitos descrevem o produto do projeto segundo o desejo do cliente? Está consistente? Os requisitos que eu estou escrevendo referem-se àquele produto? Os requisitos que eu estou escrevendo referem-se àquele stakeholder cliente? Eles foram originados do cliente ou outros stakeholders que deveriam originar os requisitos? Né? Então é o tipo de consistência que eu vou fazer nesses 2. Né? Qual seria uma outra consistência que eu poderia fazer? Uma outra consistência que eu poderia fazer é se as premissas fazem referência ao ambiente externo. Eu estou escrevendo premissas sobre aquilo que eu não controlo, sobre o ambiente externo. Todos aqueles fatores externos que eu identifiquei, eu estou cobrindo eles de suposições que são necessárias para o efeito do planejamento. Então é a consistência das premissas. Qual seria a outra amarração que eu poderia fazer no plano? Essa amarração ela é muito importante. Toda entrega ou grupo de entrega, ele é sempre produzido pela equipe. Se tem algum grupo de entrega que não é produzido pela equipe, existe algum problema. Existe um problema na definição da sua equipe. Ou existe um problema na definição do seu escopo. Né? O que mais que eu posso fazer de consistência? As restrições, elas limitam a equipe. Eu não posso ter restrições que não limitam a equipe. Elas não deveriam estar aí. Né? Qual outro tipo de consistência que eu posso fazer? Os riscos são derivados. Eu considerei todas as premissas que geram riscos. Eu considerei todos os deliverables que geram riscos. Então eu vou amarrar riscos, premissas e deliverables. A linha de tempo, o meu cronograma, ele está integrado, ele está quebrado por entregas ou não? Eu inventei um cronograma que não tem nada a ver. Nada que ver. Né? E finalmente, os meus custos, eles são derivados, os custos são derivados das entregas. Os custos são derivados da linha do tempo. O fluxo de caixa, ele é consistente com a linha do tempo. Né? Então nós vimos agora o passo número 2. Então só para recapitular, pessoal, aqui. Só para recapitular, o que eu estou te mostrando? Eu estou te mostrando um mapa chamado Project Canvas e eu te mostrei que existe um fluxo. Você percebeu aquele fluxo? Que vai de 13 blocos. E você também percebeu o passo número 2 da metodologia? Você pega em blocos. Eu vou consistir esse bloco. Agora 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 eu vou consistir esse bloco. Você percebe como o seu cérebro trabalha? O seu cérebro trabalha consistindo aos poucos. Quando você está fazendo um documento de 80 páginas, fica muito mais difícil de você consistir. Aqui em uma única página, esse processo de fluxo e as consistências, eles demoram 1 hora. Então você vai reunir com os seus stakeholders e você vai colocar isso aí na frente dos seus stakeholders. E com post-it, você vai fazer esses 2 passos da metodologia, você vai fazer esses 2 passos da metodologia com a presença do stakeholder. Qual que seria o passo número 3? Né? Vocês que estão tendo que criar projetos. Né? Aqui o pessoal do MBA da FGV, uma das incumbências que vocês têm no curso é terminar o curso criando um projeto. Vocês têm que efetivamente planejar um projeto. Né? Vocês sabem da dificuldade que é planejar um projeto completo, inteiro. Né? Então o que você vai fazer? Você pode também lançar mão desse instrumento. Eu tenho certeza
que quando você começar a fazer, surgirão indefinições. Quando você pegou e começou a conceber esse projeto, aqui, ó, você tem um problema. Eu não estou enxergando nenhum benefício. Eu tenho um problema, eu tenho uma lição de casa. Essa lição de casa vai para quem? Vai para o patrocinador que criou esse projeto. Se eu não estou conseguindo enxergar benefícios, será que eu devo criar esse projeto? Olha, na hora que eu fui detalhar os requisitos, eu percebi que eu não conheço nada dos requisitos. Eu não consegui escrever um único requisito. Sabe por quê? Porque o cliente não estava envolvido. Então, como lição de casa, eu vou ter que envolver o meu cliente. Quando eu estava detalhando as entregas, eu percebi que a minha equipe não possui conhecimento técnico suficiente para detalhar as entregas. Eu tenho um grande problema aqui. Então eu vou dar uma encomenda para a equipe, que é se reunir e clarificar tecnicamente qual que é o trabalho a ser feito. Você percebe que na fase 3 da metodologia, chama resolver. Resolver é você dar encomendas para os diversos stakeholders. Coisas que eles vão fazer no prazo de 1 semana, de 15 dias, e vão te trazer a resposta de volta. Como que essas incógnitas irão surgir? Elas irão surgir naquela primeira hora que você está fazendo o mapa. Elas irão emergir. Você vai ver rapidamente que você não tem domínio suficiente para concluir esse mapa. Então você vai ter uma lição de casa, né? Você vai ter uma lição de casa a ser feita, né? Essa lição de casa a ser feita, né? Essa lição de casa a ser feita, ela pode ser espalhada, mas qual que é a chave dela? Ela funciona com o engajamento dos stakeholders. Quem são os principais recebedores de lição de casa? Normalmente é o cliente, o patrocinador, a equipe técnica de projeto, né? E às vezes o próprio gerente de projeto, que vai coordenar todas essas lições de casa. Feitas as lições de casa, elas foram entregues, chegou a fase 4 da metodologia, né? Então você seguiu o fluxo, você fez as integrações, você fez as lições de casa, você trouxe as lições de casa, chegou o momento de comunicar. Eu vou comunicar agora esse plano em blocos, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou comunicar em blocos? Vamos lá. Você está vendo esse primeiro bloco? Sabe o que esse primeiro bloco ele responde? Por quê? Por que eu estou fazendo esse projeto? Qual é a razão? Qual é o propósito? Sabe como se chama essa mensagem? É a mensagem de definição de projeto. É a pergunta, por que eu estou fazendo esse projeto? Percebeu? É o que esse primeiro bloco responde. E o segundo bloco de comunicação? Eu tenho que juntar agora em blocos para comunicar o meu plano, né? Esse segundo bloco, ele chama de qualidade do produto do projeto. O que eu estou respondendo? O que o projeto produz e que atende o nosso cliente? O que o projeto produz e que atende o nosso cliente? Você percebeu? Todo projeto produz algo que atende um cliente. Com quais características? Eu chamo assim de qualidade do produto. O pessoal às vezes pergunta, onde está a qualidade nesse mapa? Está aqui. Eu estou falando de qualidade, né? É qualidade dirigida por requisitos. Né? Eu acho que é a maneira mais avançada de qualidade. Qualidade dirigida por requisitos. E aqui é o grupo da organização. Sabe o que esse grupo responde? Quem está dentro, quem está fora. Num projeto tem sempre gente dentro e tem sempre gente fora. Quem está fora que afeta. Quem que é chicken, né, usando a terminologia do Scrum? Quem são os chickens e quem são os pigs? Quem são os envolvidos? E quem são os comprometidos? A equipe, seguramente, ela está dentro. E os stakeholders que nos afetam, que eles nos dão
input para o nosso projeto, eles estão fora. Esse é o grupo da organização. É o famoso grupo de escopo, né? Quando vocês viram uma declaração de escopo, o que tem uma declaração de escopo? Ela tem as entregas e as condições nas quais as entregas serão feitas. Ela possui as entregas e as condições nas quais as entregas serão feitas. Percebem? Né? Isso aqui é o famoso grupo de escopo. Isso aqui responde, né, como que eu devo fazer o meu projeto. Né? Na verdade, a pergunta é: qual é o trabalho a ser feito? E em quais condições? Aqui, ó, nós temos o grupo das incertezas. Bom, a pergunta é simples. Olhando para o futuro, o que é incerto? O que eu não sei? O que não está certo? E aqui, finalmente, é o bloco da programação, tempo e custo. Né? Programação, tempo e custo do projeto. Okay? Quando nós vamos entregar? E quanto vai custar? Você percebeu o que eu fiz nesse bloco número 4? Nessa fase número 4, eu agrupei as informações e eu respondi questões fundamentais. Para que serve um plano de projeto? Um plano de projeto serve para responder essas questões fundamentais. Por quê? O quê? Como? Né? São questões fundamentais que eu devo responder. Né? Para isso que serve um plano de projeto. Para isso que eu compus a minha folha. Então, vocês perceberam a metodologia? A metodologia tem 4 passos. Né? Número 1, tem um flow, tem um workflow. Tem um workflow, né? Você tem todo um workflow. Número 2, né? Você tem integrações. Eu vou juntar esse com esse e vou consistir, né? Isso consiste com esse consiste com esse, né? Número 3, eu vou identificar os problemas. Tá vendo? Os problemas, onde foram os conflitos? Onde que eu empaquei? Onde que está o nó? Onde que está o problema? Vou levar a lição para casa. Eu vou ter 15 dias. Vou ter 1 semana para responder. E, finalmente, o que vocês acabaram de ver, os blocos. Vamos responder as questões fundamentais. Vamos usar o mapa para comunicar com as pessoas. Então, você tem aqui uma metodologia completa de planejamento do seu projeto. Se chama Project Model Generation. Está aí para vocês usarem, ok? Valeu, pessoal. Né? Então, agora a gente vai dar uma pausa e vocês vão ter a oportunidade de exercitar.